Olá, hoje eu vou falar sobre Holly Avenger. Holly Avenger é um quadrinho muito bom, que ele foi publicado inicialmente em 1999 a 2003. Ele foi bicampeão do HQ Mix, 2001 e 2002. Ele ganhou de melhor HQ seriada. Ele também teve um prêmio, ele ficou finalista no primeiro prêmio internacional lá no Japão de mangá. Esse prêmio, ele pega obras de outros países, fora do Japão, que fazem mangá. E ele ficou lá para as oitavas de final, ele ganhou o sexto lugar. Ele foi reconhecido pelo Japão como um mangá de verdade. Então, embora esse tema quadrinhos, banda desenhada, mangá, são só rótulos, né? Para mim tudo é quadrinho. Então, Holly Avenger é um quadrinho ou um mangá maravilhoso. Foram 42 edições regulares, então essa aqui é a 40. E depois, na série regular, ainda teve a 41 e a 42, com essas aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar também um pouquinho sobre Paladina. Paladina é um outro quadrinho do mesmo universo. Esse aqui é o Paladina 2, que foi lançado em 2022. Esse aqui é o Paladina 1, que foi lançado em 2019. E a Jambô agora, em junho de 2024, lançando Paladina 3. Isso aqui é bem interessante, né? Eu fiquei sabendo agora, porque eu tava querendo falar muito tempo sobre Holly Avenger. E eu fui pesquisar na internet, né, sobre os autores e tal. E eu vi que a Jambô tá lançando agora, em 2024, o Paladina 3, que é um quadrinho formidável. Que o Paladina 3 eu não conheço, mas o 1 e o 2 são muito bons. O 1 e o 2. E aí, antes de eu me apresentar, só falar que eu vou deixar o link aqui da editora Jambô, caso você queira pedir Paladina 3, ou outro quadrinho também da editora, por quê? A editora Jambô é uma editora lá de Porto Alegre. A gente sabe dessa catástrofe que teve, né, no Rio Grande do Sul, das enchentes e tal. E a editora Jambô foi uma das afetadas, porque ela tem dois galpões, né, que é a de estoque. Um dos galpões foi afetado, então ela perdeu milhares de livros. E há um tempo que ela já começou a fazer uma campanha, né, porque ela lança muitos livros e coisas ligadas a RPG e tal. Ela lançou um livro de RPG novo, e ela fez uma campanha no Catarse, e uma parte do valor ela doou para os funcionários dela, porque ela tem mais de 80 funcionários e muitos perdendo casas lá e tal. Então ela fez essa campanha, né, para reforçar ali a editora e tudo mais, reforçar, né, as editoras do Rio Grande do Sul. Então, caso você queira ajudar, uma coisa que você pode fazer é comprar os quadrinhos pela própria editora. E agora no Instagram, a editora Jambô ela falou que já está restabelecida, né? Então ela está conseguindo já enviar os pedidos. Por um tempo ela não podia ainda enviar, né? Está sendo os correios também lá no Rio Grande do Sul e tal, mas ela já está melhor. Então, se você conseguir pedir agora, quiser pedir o Paladina 3, por exemplo, já pode ser enviado para sua casa. Mas como eu disse, ainda não me apresentei, eu sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Law Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho que eu quero falar hoje é sobre Holly Avenger. Holly Avenger é um quadrinho bem interessante. E esse aqui, né, começar com esse, é o número 42, é o último da série principal. Aí o 41 e o 40. Aí dando um pequeno spoiler aqui, ó, um grande spoiler, né? Aqui tem os dois personagens, o Sandro e a Lissandra. Eles casam no final da aventura. Então a aventura principal desse grupo todo aqui acaba nessa edição. Aí, como eu falei, eles casaram. E aqui, olha só. Tá os dois já com filhos, tá vendo? Os filhos têm 2, 3 anos aqui. Então, essa história acontece uns 3 a 4 anos depois dessa aventura aqui. E é uma aventura que só em 2 partes. E tem sido bem interessante. Então, essa aqui é a série regular. Teve 5 especiais. Na verdade, teve 6 especiais. Foram 5 revistas, que são essas aqui. E um dos especiais é o artbook. Então, esse artbook aqui mostra o desenho dos autores, né? A desenhista principal da série é a Erika Avano. Não sei se é Awano ou se é Avano. Aqui. E o roteirista também principal e criador desse universo é o Marcelo Cassaro. Então, essas 40 edições aqui, o roteiro das 40 é do Marcelo Cassaro e os desenhos da Erika Awano. A 41 e 42, a Erika continuou desenhando, só que o roteiro é da Fan Ellis. Tem realmente a orientação do Marcelo Cassaro, que ele é o criador do universo, né? Só que o roteiro muda de mãos. E nas especiais, são desenhistas e roteiristas diferentes. Marcelo Cassaro ele escreve uma história, que é a origem da Lissandra, que é essa menina aqui. E as especiais são mais baseadas nos personagens. Então, ó, tem a Lissandra,
Essa aqui é baseada na Niele, que é uma elfa. Essa aqui é baseada no Sandro. E essa outra aqui é baseada no Thor, que é um troglodita, é um homem-lagarto, é um troglodita não. Então, esses 4 aqui são os personagens principais da série. E a quinta é a Petra. A Petra é uma humana, filha de um necromante, que é o Vlad. Então, aqui conta uma história dessa personagem aqui. Tem uma coisa curiosa, que olha só. Nessa especial aqui, ó, é a parte 11,5. Ou seja, se a gente pegar essa acontece então entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Então, não é uma... Você não precisa dessa história, por quê? Porque o arco continua correndo na 11 e na 12. E nessa 11,5 a gente conheceu a personagem, acho que na número 10. Então, na 10 a 11 tem essa personagem aqui. E na 11,5 conta a origem dela. Por quê? Ela trabalha na cantina e ela é cozinheira. Só que ninguém gosta da comida dela. A comida dela é como se fosse envenenada. Porque ela foi amaldiçoada e ela não consegue mais cozinhar. E ela adora cozinhar, só que ela não consegue cozinhar, ninguém gosta da comida dela. Porém, quem curte a comida dela é o Thor, que é esse troglodita aqui. Então, tá vendo? Ó? Ela tá aqui com a panela e ele tá aqui, então ele ama a comida dela. Por isso que ela é bem recorrente na série, porque quando ele tá querendo sempre comer a comida que ela faz, que ninguém quer comer, né? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante. O Holy Avenger é uma aventura de fantasia medieval. Eu falo fantasia porque assim, num mundo fantástico, né? Tem dragões, tem orcs, tem elfos, trolls, e os humanos são guerreiros, piratas, feiticeiros, ladrões. E a história se baseia em 4 personagens, são 4 personagens principais que andam nesse mundo procurando rubis. Os rubis são esferas de poder dos deuses desse mundo. Então são 20 deuses, então tem 20 rubis. Depois a gente descobre que tem o 21º rubi, que vai para Holy Avenger, que é o nome aqui do quadrinho. O que é Holy Avenger? Holy Avenger, a tradução literal seria Vingador Sagrado, né, ou Santo Vingador, ou Santa Vingador ou Vingadora Sagrada, né, porque Avenger pode ser tanto masculino como feminino, né. E o que é Holy Avenger? Holy Avenger, né, acho o nome até Vingadora Sagrada mais interessante do que próprio Holy Avenger. Só que Holy Avenger é um nome que já é conhecido para as pessoas que jogam RPG. Que no Dungeons & Dragons, que é o RPG mais famoso, tem a Holy Avenger, que é uma espada. É uma espada, a Vingadora Sagrada, e um paladino. Paladino é um guerreiro, tipo um cruzado sagrado, cruzado que vem das cruzadas, né, da Guerra Santa, essa coisa toda. Então o paladino seria um guerreiro dentro dessa ordem, né, sagrada. E Holy Avenger pode ser tanto o Vingador Sagrado, que é o próprio paladino, que está aqui. Então ele é um vingador sagrado, um santo vingador, e ele carrega a Holy Avenger, que é uma espada, ou seja, a Vingadora Sagrada. Então esse nome está em inglês exatamente para fazer referência a essa espada do Dungeons & Dragons, que é bem conhecida das pessoas que jogam RPG e tal. Então, por isso que o nome está em inglês. E aqui, a gente vê nessa capa aqui, isso aqui é interessante, já tem 3 personagens principais aqui. Isso aqui é a Lissandra. A Lissandra é uma druida meio dríade, já depois eu explico o que é isso. Esse aqui é o Sandro é um ladrão. Esse aqui é a Niele. A Niele é uma elfa e é uma maga. Aí você vê que a Niele aqui, ó, ela tá sempre pelada com esse cajado aqui na mão. E porque na década de 90, assim, tinha muito esse apelo sexual, assim, né? Ah, Niele, por exemplo, aqui, ó. Essa garota aqui, ó, super bonita, super gostosona, né? Com esses peitões e tal. E ela tá sempre com esse cajado nas mãos, né? Na verdade, ela tá sempre cavalgando o cajado, como se fosse uma bruxa em cima da vassoura, ela fica sempre em cima desse cajado aqui. Então é uma garota nua em cima do cajado mágico, né? Então é muito apelativo, assim. Porém, essa personagem aqui é a pessoa mais divertida e mais carismática do quadrinho todo, assim. Então você quebra esse apelo sexual dela, assim, porque tem toda essa gentileza, todo esse carisma dela, assim. A história, ela começa com a Alessandra. A Alessandra é uma druida meio dríade. O que é uma dríade? Dríade é um elemental, é um ser da natureza, geralmente ligado à floresta. E aqui, nessa especial, conta a história dela. Conta a origem dela, como ela ficou órfã. Porque ela
é filha de uma dríade, que é essa moça aqui, que é a mãe dela, com o deus da guerra. Então, as dríades geralmente são pacíficas. E o deus da guerra não, né? Então ela tinha essa dualidade dentro dela. E as dríades, elas são criadas, o parto não é a gestação dela não é uma gestação normal de um humano. Ela nasce dentro de uma árvore. Então aqui, ó, como se a árvore estivesse grávida, tá vendo? Aqui tá a dríade, que é a mãe dela, que colocou a semente dela, o óvulo dela na árvore, o deus da guerra colocou lá a semente dele na árvore, e aí a árvore ficou grávida, criando a Alexandra aqui, tá vendo? Então, em vez de cordão umbilical, ela tem tipo um cipó, assim, que faz parte da árvore. Mas como ela foi feita pelo deus da guerra também, o parto dela foi uma explosão que matou a mãe. Então ela ficou órfã desde que nasceu. E como ela ficou órfã na floresta, ela foi criada por lobos. Então, por 19 anos, ela ficou ali perdida na floresta. Então, isso aqui é uma coisa interessante que a gente vê a origem dela. Aí também, durante o decorrer da história, a gente descobre que aquele Thor, que é aquele homem lagarto, ele cria a menina como se fosse uma filha. Porque ele é expulso do reino dele, ele fica sempre andando solitariamente. Aí que a gente descobre também que os trogloditas, que é esse fulano aqui, eles geralmente são muito altos, são mais de 2 metros de altura. Só que ele é um troglodita não. Porque a deusa que cria os trogloditas é a mesma deusa que cria os anões. E às vezes, nasce um troglodita não. E quando nasce um troglodita não, a aldeia dos trogloditas acha que é um mau sinal. Então, eles não podem matar o indivíduo, porque quem criou foi a deusa, só que eles também não podem permanecer na aldeia. Então, o que eles fazem? Eles banem esse ser. Geralmente, os trogloditas estão andando em bando, porém, os trogloditas anões, quando conseguem sobreviver, eles são solitários. Então, ele está solitário e ele encontra a Lissandra e começa a criar ela, que ela é órfã. Ela sempre foi criada por lobo. E aqui começa a nossa história. A Lissandra vai começar a sonhar com o Paladino. O Paladino é esse fulano aqui, ó. E ela sente que ela tem que encontrar rubis pra ele. Tá vendo que na armadura dele tem alguns rubis, ó? Tá cheio de buracos. Os buracos onde vai ser colocado os rubis. Então tem 20 buracos. São 20 rubis. Depois a gente descobre que eram 20 deuses ali naquele planeta, naquele mundo. E cada deus deu um poder dele pro rubi. Então o rubi tem o poder de um deus ali. E quando coloca nesse ser que está morto, que é o Paladino, ele começa a ficar com mais poder. E ele começa a ressurgir. Ele ressurge. Então ele começa a fazer umas lutas e tal. E fica num estado meio de coma, esperando o próximo rubi. Então a história se passa desses 4 personagens. A Lissandra, o Sandro, que é o ladrão, a Niene, que é a elfa, e o Thor, que é esse homem lagarto, em grupos procurando os rubis. E cada um tem um objetivo diferente. Geralmente tá a Niene e o Sandro juntos, e a Alessandra e o Thor juntos. E depois eles se encontram os 4. Eles se encontram lá pelo capítulo 13, tá? Até então eles estão em grupos diferentes. E cada vez que eles estão passando, procurando os rubis ou uma outra aventura, a gente vai conhecendo as regiões desse reino de Arton, né? Então, é falado na história que é o mundo de Arton, porém o mundo de Arton fica dentro de Tormenta. Tormenta, na verdade, é o universo. E o mundo de Arton, na verdade, é apenas um continente desse planeta. Mas ele é chamado de mundo por quê? Porque o pessoal só conhece aquilo. Porém, a gente depois descobre que é apenas um continente, tem outras regiões. Então, ou seja, é colocado de um jeito que você pode expandir a história. Tanto que Paladino tá nesse mesmo universo, mas não tem os mesmos personagens. Aí tem o Linde, que também tá nesse mesmo universo, mas não tem os mesmos personagens. Então, esse é um universo que está em expansão, assim, que é bem interessante. Em 2019, eles começaram a tentar fazer um anime, né, uma animação disso. Vou deixar um link aqui embaixo, que é um teaser da empresa, que é Eleven Dragons, que está fazendo esse anime. Eles estão tentando captar recursos. Porém, já foi feito a dublagem de tudo. Eles fizeram um CD, né, com a dublagem de todos os episódios. Eles não conseguiram fazer animação ainda por falta de recursos, eles estão tentando captar recursos e tal. E quem faz a dublagem do Sandro é o Guilherme Briggs. Então a dublagem dos 47 episódios acho que já estão prontos. Dos 40 pelo menos, né?
E tá faltando fazer a animação ainda. Então não sei se isso aqui vai rolar um dia ou não. Mas é isso. Então eu vou deixar aqui 3 links aqui embaixo. Vou deixar o link da Amazon, caso você queira comprar algum quadrinho pela Amazon, compre pelo nosso link, ajuda o canal. Mas eu recomendo que você compre os quadrinhos pela editora Jambô. Você comprar os quadrinhos da editora Jambô, né? Porque vai ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul e tudo mais. E vou deixar também o link dessa Eleven Dragons que tem o teaser e da animação do Holy Avenger. Então comenta aqui se você já conhecia, se você ficou interessado, se você quer conhecer o Paladina 3. E não esquece de comentar ajuda muito o canal. Não esquece de curtir, se inscrever. E é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Grande abraço e até mais.